Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos neste momento ler alguns versículos da Palavra de Deus. Você já deve ter ouvido que quem vive do passado é museu, e também que o futuro a Deus pertence. Porém, por que ainda insistimos em viver o passado e o futuro? Ficamos relembrando momentos felizes e principalmente os tristes, remoendo-nos nas mágoas e arrependendo-nos por termos tomado atitudes erradas. Gostaríamos de voltar ao passado e corrigir, mas isso não é possível. Os mais filosóficos preferem dizer: não me arrependo de nada que fiz. É o orgulho, e o orgulho não os permite. Meus queridos amados, aqui bem vemos que o que ouvimos neste momento. Mas vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, que está escrito ali no livro de Mateus, no capítulo 6, e no versículo 11, que se diz assim, desta maneira: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso está escrito ali no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34. E no capítulo 6 e no versículo 11 também está escrito desta maneira: porque nele se descobre a justiça. Não, aí eu enganei agora. No capítulo 6, no versículo 11, está escrito desta maneira: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso está escrito no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 11. Agora vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17, que se diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Isso está escrito ali no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. E também no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, está escrito desta maneira: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, e correrão e não cansarão, e caminharão e não se fadigarão.
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, dar-nos força para que nós possamos, ó Pai, levar esta palavra até os corações aflitos, aqueles corações que estão fechados e que já estão cansados, talvez até de sofrer, mas, ó Deus, certamente é porque eles não esperam no Senhor. Certamente é porque eles não renovarão as suas forças no Senhor. Mas devemos esperar no Senhor e renovar as nossas forças no Senhor. Ó Deus, eu te agradeço por este momento e que faça no Senhor um vaso para que possamos transbordar e levar e mostrar que o Senhor ainda pode abençoar, porque o Senhor Deus é fiel. Meus amigos e minhas amigas, diz aqui que não inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Isso é uma verdade verdadeira, que se hoje nós estamos passando dias tristes, amanhã pode melhorar, mas nós temos que esperar no Senhor. Agora aqui, igual você já devem ter ouvido que quem vive do passado é museu. E também que o futuro a Deus pertence. Porém, por que ainda insistimos em viver o passado e o futuro? Nós devemos viver o dia em que nós estamos vivendo, ou seja, próspero, ou seja, o mínimo, nós temos que viver esse dia, mas vamos esperar no Senhor. Vamos esperar no Senhor, porque Ele renovará as nossas forças. Quando pensamos no futuro, ficamos ansiosos e não concentramos no presente. Quando pensamos no futuro, ficamos ansiosos e não concentramos no presente. Quando isso se torna um hábito, corremos o risco de viver sempre pensando e nunca caminhando rumo àquilo que pensamos. Porque nós estamos pensando no dia de amanhã ainda. Nós não concentramos no dia em que estamos vivendo, o que estamos fazendo, o que estamos construindo. Porque se nós buscarmos a presença de Deus no dia de hoje, que nós estamos aqui, para que nós vamos preocupar com o dia de amanhã? Porque fala na palavra de Deus porque o dia de amanhã de si mesmo cuidará de si mesmo. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E nós temos que viver estas maravilhas. Nós temos que viver hoje, mesmo que nós estejamos passando os problemas, passando dificuldade. Nós olhamos, pensamos, parece que não tem jeito, mas tem jeito, porque o Senhor diz aqui, ali em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos conter essas mágoas todas.
Vamos conter esta ira que nós carregamos em nossa mente, em nosso coração. Vejam estas paisagens, coisas muito importantes. Vejam aí o que aqueles pássaros, aqueles animais, como eles vivem. Porque tem dia que eles ficam atribulados, eles passam tribulações. E eles talvez não encontram nem um grão de alimento para se alimentar. Vejam se eles estão tristes, vejam se eles estão desanimados. Eles sempre estão cantando, eles sempre estão espalhando alegria entre os outros. E assim devemos fazer em nossas vidas. Vejam estas paisagens, os pássaros. Será que nós, seres viventes que temos raciocínio, não pensamos tais coisas que vivam melhor essas criaturas de Deus? Como é difícil vivermos somente o presente, mas não é? Mas este é o desejo de Deus. Ele não quer que vivamos ansioso, preocupado, pensando no futuro ou renomeando o passado. Ele deseja que vivemos um presente. Ele deseja que vivemos um presente feliz, um presente de união entre as famílias, entre os casais, no emprego, nos governantes do nosso país. Será que eles não têm raciocínio? Eles estudam tanto, são homens estudiosos, homens que passam horas meditando o que vai fazer e o que não vai fazer. Será que eles precisam de ficar... Será que eles precisam de ficar remoendo, esbravejando? Meus amigos e minhas amigas, como é difícil vivermos somente o presente. É difícil mesmo, não é fácil não. Viver o presente, principalmente quando a gente está numa fase de tortura, sendo torturado, ficando magoado, triste. Principalmente você que tem uma união no seu lar, pensa bem aquele momento. Pensa bem aquele momento que aquela união chega ao fim, se termina. O que é que você pensa? Será que é fácil? Não é fácil não, meu amigo e minha amiga. Mas este é o desejo de Deus, que Ele não quer que vivamos ansiosos e preocupados, pensando no futuro ou renomeando o passado. Ele deseja que vivamos um presente feliz. Mas se não deu certo ali naquele momento presente, a felicidade não está ali, não se preocupe com o dia da manhã não, porque o dia da manhã é outro dia. Amanhã pode acontecer tudo aquilo que você almeja em sua vida, ou pode também, se você ficar ansioso demais, pode acontecer ao contrário. Meus queridos amigos, minhas amigas, vamos viver um presente na presença de Deus. Vamos viver um presente de união com nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Vamos viver um presente de união, porque diz que a união faz a força. E é verdade.
Porque se você está pelejando para levantar um fardo, e você sozinho não tem condições de erguer aquele fardo, ali junta a união, ali aglomera-se gente para fazer união com você, e ali no instante aquilo é resolvido. A união, ela pode ter um fim, ela pode ter um princípio, mas ela pode ter um fim também. Vamos ver o que é melhor, mas só que o melhor é difícil, só que o melhor a gente não quer que nunca separe da gente, mas vem coisas ruins também. Jesus nos ensinou: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele não ensinou que o pão nosso de cada dia, dai-nos amanhã e hoje. Será que nós vamos pedir só para amanhã e hoje? Nós estamos precisando também. Nós estamos necessitando também. Vamos ficar de acordo com a palavra de Deus. Devemos pedir a Deus o que Ele nos preparou hoje para que possamos receber o melhor dele. Basta para que possamos receber o melhor dele todos os dias. Porque Ele é capaz de te fazer todas essas coisas. Ele é capaz de entregar a você o melhor que você deseja. Enquanto o povo de Israel andava no deserto, Deus mandava maná diariamente, e o maná não poderia ser guardado para o próximo dia. Pensa bem. Porque teria um mau cheiro e apodreceria. Ou seja, Deus queria que os israelitas vivessem dia a dia confiando nele, assim como deseja assim como ele deseja que nós façamos também isso. Talvez hoje aconteceu tanta coisa ruim em minha vida. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de algo que eu não sabia. Eu não sabia. Eu estava conversando com a minha sobrinha. Na casa dele, todos eles ficaram contraídos com esse vírus maldito. Todos eles. Mas só que eles confiaram no Senhor. Eles confiaram no Senhor. Eles buscaram o Senhor. Eles renovaram as suas forças no Senhor. E hoje eles estão dando glória a Deus pela saúde. Mas fica aqui uma pergunta. Fica aqui uma pergunta. Como viver o presente com tantas tarefas a realizar? Sempre parece que não dá tempo. Não é? A quantidade excessiva de trabalho não nos impede de viver o presente. Porque Deus quer que confiamos nele para realizarmos todas as nossas atividades, de forma que Ele cuidará para que possamos cumpri-las no tempo correto. Porque quando Deus decidiu criar o mundo, Deus começou, Ele não fez tudo de uma vez.
Mas cada dia ele, ele falava que aquilo era bom e que aquilo iria dar certo. Ele nunca, ele nunca fez uma coisa que ele amaldiçoasse. A única coisa que ele disse, quando ele criou o homem, ele disse: tudo está à sua disposição, mas somente aquela árvore que está no centro do jardim, nela não tocará. Porque no dia em que nela você tocar, certamente você morrerá. Isso ele esperou. Esperou que viesse alguém e tocasse em sua mente que aquilo era uma grande mentira, uma grande bobeira. Mas aquela pessoa não confiou em Deus. Porque aqui se fala que devemos pedir a Deus. Devemos pedir a Deus o que Ele nos preparou hoje para que possamos receber o melhor dele todos os dias, enquanto o povo de Israel andava no deserto. Deus mandava maná diariamente e o maná não poderia ser guardado para o próximo dia, porque teria um mau cheiro e apodreceria, ou seja, Deus queria que os israelitas vivessem dia a dia confiando nele, assim como deseja que nós façamos também. Vamos esquecer o que pode acontecer amanhã. O que importa é o que vai acontecer amanhã. Mas hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se entregar ao Senhor Jesus e buscar o Senhor Jesus. Hoje é dia de aceitar a viver na presença do Senhor. Mas fica uma pergunta: como viver o presente com tantas tarefas a realizar? Sempre parece que não dará tempo. Não é? A quantidade excessiva de trabalho não nos impede de viver o presente, porque Deus quer que confiemos nele para realizarmos todas as nossas atividades, de forma que ele cuidará para que possamos cumpri-la no tempo correto. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus é poderoso. Deus faz cumprir todas as promessas em sua vida. É um exercício de fé. É um exercício de fé. E temos que crer que enquanto realizamos nossas atividades, Deus nos abençoa com o seu amor, sua graça, a sua sabedoria para que façamos com excelência. Sem a graça de Deus, cansamos-nos. Cansamos-nos, não realizando as nossas tarefas. É o que está escrito ali no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, que se diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É isso que está escrito ali.
Está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, e correrão, e não se cansarão, e caminharão, e não se fadigarão. Sempre que você iniciar uma tarefa no trabalho ou na escola, ore a Deus, colocando a sua preocupação diante dele. E imediatamente ele lhe dará a paz que excede todo o entendimento, para que você se concentre e realize a tarefa com excelência. Deus tem prazer em nos abençoar e Ele se alegra quando descansamos nele. Meus queridos amigos, meus irmãos, e ali no livro de Romanos também está escrito a seguinte: porque se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É só esperar no Senhor, é só buscar o Senhor, é só almejar a excelência do Senhor em sua vida. Deus é perfeito, Deus é fiel, Deus é justo. Deus sempre te dá o melhor para que você possa viver na tranquilidade do Senhor. Meus amados, neste momento que Deus está presente na sua vida, que Deus quer que você seja um vaso levando a palavra dele a outras pessoas, porque ele diz ali na sua palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.